capítulo 17, a palavra do Senhor diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações tenho te posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Amém? Podeis assentar. Eu não sei se alguém já conhece, mas já vou deixar o convite. Oi, Kelly, a paz do Senhor. Tem pessoas que nos acompanham pela internet, pessoas que são amigas que estão aqui nesta noite, que já conhecem o projeto Culto na Roça. Para você que não conhece, nós fazemos um trabalho há 4 anos na zona rural de Caldazinha, uma vigília onde que tem alcançado pessoas não só de Caldazinha, não só de Senador Canedo, não só de Goiás, mas até de outros países. Se você não conhece, depois pesquisa lá nas redes sociais. Estamos com um projeto muito lindo que vai acontecer, e quem sabe surge uma caravana abençoada daqui. Amém? Hoje, terça das promessas, o Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre falo que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e muitas das vezes o Senhor está falando conosco e a gente está desapercebido, simplesmente porque eu vou ler um contexto que eu acredito que tem pessoas que já conhecem. Você canta em louvores do Fernandinho e conhece canções sobre a história de Abraão. E eu sei que tem pessoas neste lugar que já ouviram a história de Abraão, mas Deus me trouxe hoje aqui, porque Ele sabe aquilo que se passa no seu coração, aquilo que se passa nos seus pensamentos. E às vezes você, Erebai e Calabaia, está esperando uma profecia, às vezes você vem aqui esperando que Deus use alguém para falar contigo, mas Deus já está falando desde o começo do culto, através do louvor, através da oração, através agora da palavra. Então eu te convido a você elevar os seus pensamentos ao Senhor, porque eu tenho certeza que aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, Ele é fiel para te responder. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor sobre a vida de Abraão era que ele saísse de sua terra, de sua parentela, porque havia uma promessa sobre a vida dele. E eu acho tão lindo, o Senhor, Ele decide quando quer fazer algo na nossa vida. Muitas das vezes nós nem imaginamos que há uma promessa já estabelecida para mim, que há já uma promessa estabelecida para você, porque antes mesmo que você nascesse, Deus já sabia que do ventre da sua mãe Ele separaria alguém para viver uma promessa. Isso é bíblico, porque foi através de Joquebede que Deus escolheu ali Moisés para libertar uma terra. Antes mesmo que você viesse a existir, já existia uma promessa para a sua vida, já existia algo para que você desfrutasse quando você viesse a viver. Por quê? Porque ao nosso redor e ao nosso derredor, o Senhor quer operar, o Senhor quer fazer. E quando Deus age na terra, muitas das vezes a gente fala assim: Deus, opera aqui hoje. Quantas das vezes nós chegamos em momentos de aflições, que a vontade é de falar assim: Pai, se eu pudesse sentar com o Senhor só para conversar. Hoje eu preciso de uma resposta do Senhor. Só que a gente não tem esse acesso ao Pai, de falar com Ele cara a cara. A gente perdeu isso no tempo de Adão, no tempo de Eva. E de repente, a forma de Deus agir no meio do povo é usar nós que somos instrumentos. Porque quando nós falamos assim: hoje eu preciso ouvir uma resposta de Deus, hoje eu preciso de uma direção, hoje eu preciso tomar uma decisão, e eu só vou tomar essa decisão quando Deus me responder. E a forma que Deus faz é quando Ele usa alguém.
Então eu entendo que antes mesmo que você nascesse, Deus está olhando lá de cima e está dizendo assim: Emanai decanta, no meio desta família Barros, Erebai decanta, vou eu levantar alguém que vai ser boca nessa terra. No meio desta família Silva, Arabai decanta, já tem alguém separado para cuidar dos meus, para zelar do meu. Há uma promessa para a sua vida antes mesmo que você existisse. Confirmação disso é o culto na roça. Quando eu comecei aquele projeto com a minha família, passado o tempo, no meio de tanta dificuldade, nós estávamos orando ao Senhor e um morador daquela cidade disse assim: você sabia que naquele lugar Deus já tinha falado que ali ele ia fazer coisas grandiosas? Eu falei: eu não sabia disso. Foi quando nos contaram que havia cultos para a família antiga que morava lá. E eles disseram que naquele culto um profeta disse que naquele lugar ia pessoas de vários lugares, que Deus ia operar grandes sinais ali. Só que naquele tempo a pessoa que morava ali riu da profecia e não acreditou. Passado certo tempo eles se mudaram e a minha família foi para aquele lugar. Foi quando os cultos começaram a acontecer. Para você entenda isso que eu estou falando, quando Deus tem uma promessa para a sua casa, quando Deus tem uma promessa para aquele lugar que você trabalha, quando Derebai decanta, quando há uma promessa para Deus trabalhar em certo lugar, Ele vai levantar alguém, Erebiai decanta, e você tem uma promessa, você tem uma missão, você tem um chamado, Recaiabás, que Deus não abre mão, porque Ele já planejou, porque Ele já arquitetou, porque Ele já preparou tudo para que essa promessa se cumpra na sua vida. E Deus decide que vai surgir uma grande nação. Deus decide que no meio dessa nação escolhida vai triunfar sobre batalhas, vai expandir, e que no meio dessa nação escolhida irá vir o Cristo. Só que Deus escolheu Abraão para ser pai desta nação. Só que Deus escolheu Abraão para que surgisse essa geração de israelitas. E quando Deus fala para Abraão confia no que o Senhor fala, e Abraão segue diante daquilo que o Senhor ordena. E o que acontece é que Abraão casa com sua esposa e a sua esposa não pode ter filhos. Deus chega em Abraão e fala para Abraão que ele vai ser pai de multidões. Deus fala para Abraão que através dele nações irão surgir. Só que a sua esposa é estéril. Você já viu quando Deus nos promete alguma coisa? É fora da lógica, é fora do normal. Quando Deus abre a sua boca para profetizar, para falar algo para a nossa vida, a gente está olhando para a nossa realidade e está pensando: mas como? A gente está olhando para as nossas condições e está pensando: de que maneira? A nossa incapacidade não interfere na realização daquilo que Deus prometeu na nossa vida. Calabadecanta. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não tem para fazer, não interfere naquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Porque quando Deus ele vem para prometer algo, quando o Senhor quer nos entregar algo, é realmente aquilo que você não pode fazer. É realmente aquilo que você não consegue fazer. É porque Ele é Deus do impossível, Ele é Deus que realiza. Ele quer te dar aquilo que realmente você não pode. Ele quer fazer aquilo por você que você realmente não consegue. Ele veio para confundir os sábios, Ele veio para confundir os fortes, Ele veio para mostrar que é Deus na sua vida. Tem hora que a profecia é tão grande, que a promessa é tão grande, que a gente quer analisar a profecia, que a gente quer analisar o profeta, porque não consegue acreditar, olhando para as nossas circunstâncias, olhando para a nossa realidade. E Deus chega diante de Abraão para dizer que ele vai ser pai de multidão diante de uma mulher que é estéril. Que Deus é esse, que Ele é Biai decanta, que consegue ver em nós o que nós não conseguimos enxergar, que quer nos entregar aquilo que nós não conseguimos nos achar digno de receber.
Que Deus é esse que já fez você passar por tanta coisa e te entregou tanta coisa que hoje você nem consegue acreditar que já passou por isso ou aquilo, que possui isso ou aquilo. Olha para a sua vida, olha o que você já enfrentou, olha o que o Senhor já te entregou. Agora é subir de nível, agora é ter mais experiência com Deus. Xeremanai decanta. Deus está dizendo: não é tempo de retroceder, não é tempo de olhar para trás. Erebiai decanta. Foi só uma primeira etapa que você concluiu, foi só Erebai decanta, um primeiro momento que eu realizei na tua vida. Que Ele tem para te entregar, não dá nem para imaginar. Deus está chamando Abraão para animá-lo. Deus está chamando Abraão para renovar promessas, entenda isso. Quando Abraão sai de sua parentela, ele começa a peregrinar, e o Senhor está sempre renovando as promessas na vida dele. Eu acho tão interessante que no capítulo 12 Deus faz a promessa, e no capítulo 15 o Senhor renova mais uma vez a promessa. Mais uma vez Abraão está olhando para o lado e está dizendo: Senhor. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão está olhando e está dizendo: eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum filho. Eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão está obedecendo a voz do Senhor, mas no meio do caminho ele está falando: Senhor, e aí? E a promessa? Senhor, quem é que há de ser o meu herdeiro? E aí o Senhor vem mais uma vez, chama Abraão e está dizendo: Abraão, olha para o céu. Abraão, você consegue contar as estrelas do céu? Abraão, assim será a tua descendência. Eu estou vendo mais uma vez Deus dizer para Abraão sobre a promessa. O que existe muito no nosso meio é pessoas que dizem assim: eu não quero mais ouvir nenhuma profecia, eu não quero saber de promessa nenhuma, porque nós vamos ficando cansados do tempo da espera na nossa vida. Aí a gente muitas das vezes sai da nossa casa triste, porque o Senhor está falando que vai te honrar na tua vida material, mas aí as portas se fecham, porta de emprego se fecha, carro estraga, aí você vem para a igreja triste, aí vem o profeta, marcha do seu lado, e Deus está dizendo: ei, lembra que eu te falei que eu ia te honrar na vida material? Porque Deus sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe que muitas das vezes nós estamos desanimados, e às vezes o que nós precisamos na nossa vida é de um renovo. Nós não estamos, Erebiai decanta, precisando desistir da promessa, precisando desistir da fé, precisando abandonar. Nós estamos precisando de um renovo, nós estamos precisando mais uma vez ouvir a voz do Senhor. Tem gente que ao contrário se cansa, perde, desiste de orar, desiste de participar da campanha, desiste de ir. Só que o que nós estamos precisando na verdade é de um renovo da parte do Senhor, é de mais uma vez deixar Ele nos encher da sua presença, é mais uma vez Ele nos lembrar daquilo que Ele já falou, é mais uma vez entrar lá no secreto, lá naquele quarto, chorar e falar: Deus, me lembra das promessas, Senhor, me dá um sinal daquilo que o Senhor falou para mim. Senhor, tem pessoas que não acreditam naquilo que o Senhor falou, tem pessoas que não acreditam naquilo que o Senhor mostrou. Você pode chegar no mestre e dizer: Senhor, o Senhor disse que vai me dar um carro, mas eu nem carteira de motorista tenho. É tempo de pedir renovo da parte do Senhor, de ser renovado. Da Caias, Demanai, decanta. Porque é tão triste quando a gente encontra com pessoas que outrora andava no seu lado louvando no altar, pessoas que você sabe que tinha promessa de gravar CD, pessoas que você sabe que tinha promessa de ser um grande pregador, e a gente esbarra com pessoas assim por aí lá fora no mundo,
que abandonaram a fé, que abandonaram a promessa, porque não foram no culto do renovo, porque Rebai decanta, não entraram no secreto para mais de uma vez Deus lembrar da promessa que Ele fez. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E enquanto você se lembrar disso, pode vir o que vier, nada abala a sua fé. Pode vir o que vier, você está agarrado na promessa que o Senhor te fez. Podem falar o que falar, Ebai decai, Abai decanta, mas você sabe quem foi que te fez uma promessa. E o renovo do Senhor é algo necessário na nossa vida. Quando Abraão está vendo que ele já está ficando velho, que ele está indo de um lugar para o outro, e o Senhor sempre está falando: Abraão, você vai ser pai de multidão. Abraão, todas as vezes que Deus renovava a promessa sobre a vida dele, ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Só que certo dia a sua esposa está vendo que nada está acontecendo a não ser promessa. A sua esposa está vendo que ele continua crente, continua fazendo culto, continua adorando a Deus e só promessa. A sua esposa, que eu entendo que naquele momento não age com uma visão, um discernimento espiritual, olha para Abraão e diz assim: Abraão, nós já somos velhos, e você precisa ter um herdeiro. Algo tem que acontecer. Quando Sara está vendo que a promessa ainda não se cumpriu, o que ela faz? Ela oferece a sua serva para gerar um filho de Abraão. Porque naquele tempo a lei permitia. Ela, pensando assim, ela acha que o problema está resolvido. A sua serva vai gerar um filho de seu esposo, e então ele terá descendência, então ele terá aquilo que o Senhor prometeu. É muitas das vezes onde que nós erramos, porque nós estamos sujeitando a profecia ao que o nosso coração quer, ao que o nosso coração deseja, ao que o nosso coração anseia. Quantas pessoas Deus fala A e a pessoa faz B? Quantas pessoas estão desobedecendo a vontade do Senhor porque estão inclinadas a ouvir o próprio coração? Porque a realidade não diz que você pode, mas você acredita que algo tem que acontecer. Aceitam portas que não foi Deus que abriu, compactuam com pessoas que Deus não quer que você anda, entra em negócios que Deus já rejeitou. Por quê? Porque alguém disse que você teria uma empresa, alguém profetizou que você seria um empresário, e naquela ansiedade de ser um empresário, da mesma forma que Deus envia pessoas, o inimigo também levanta pessoas para tentar te frustrar na caminhada. E naquele momento que você precisa estar em jejum, naquele momento que você precisa estar em oração, naquele momento que você precisa estar ligado com Deus, você pode acabar fazendo a escolha errada se não for assim. Sara está olhando para seu esposo e está vendo que ele está esperando há muito tempo algo se cumprir e não se cumpriu, e ela olha para ela agora já na sua velhice, jamais então vai se cumprir. Quando ela permite que aquela serva venha ter um filho de seu marido, logo então depois ela se arrepende, porque quando ela percebe, aquela serva está desprezando Sara, porque agora ela a serva se torna como se fosse a mulher da casa, e começa a desprezar Sara. É muito triste quando nós percebemos as consequências das nossas escolhas. É muito triste quando a gente percebe que na verdade a gente está fugindo daquilo que Deus prometeu, que na verdade a gente está indo contra a direção daquilo que Deus prometeu. Eu sempre falo que tem gente que Deus levanta para abençoar financeiramente, e tem pessoas que têm que se abster e trabalhar na obra. E eu lembro que
Eu pedi ao Senhor uma oportunidade para mim estar trabalhando, para abençoar o projeto do culto na roça. E quando eu comecei a trabalhar, Deus abriu 3 portas de emprego. E todo mundo chegava em mim e falava assim: o tempo está acabando, hein? Eu ficava nervosa com aquilo. Que profecia é essa? Eu quero trabalhar. Trabalhando em 3 cidades, 3 prefeituras, e com medo de Jesus ficar bravo comigo, saía, ia para um monte, chegava tarde e falava: Jesus, eu não deixo de orar, mas deixa no meu serviço. Mas as pessoas chegavam em mim, os profetas, e falavam: Deus vai te tirar, é só por um tempo. E eu ficava nervosa com aquilo. Por quê? Porque a promessa era de viver para a obra. Eu não falo da obra. Quem vive da obra está errado. Agora, quem vive para a obra é outra história. E eu falava: Senhor, eu não quero pedir nada para ninguém. Eu não quero depender de ninguém. Eu quero ter para dar. Porque Deus levanta pessoas que têm para dar. Só que nessa minha teimosia de não acreditar naquilo que Deus prometeu, porque muitas das vezes o Senhor falava assim no meu ouvido: deixa eu cuidar de você, porque eu vou te dar aquilo que nem você consegue comprar para você. E eu ficava: Senhor, sabe quando Deus promete algo para você e seu coração muitas das vezes olha para a sua incapacidade e você vai em tantos caminhos e nunca está dando certo. De repente eu estava igual Sara. Deus prometeu algo, mas eu estava querendo dar o meu jeitinho, eu estava querendo fazer do meu jeito. Nessa história eu fundi meu carro do meu irmão, o da minha mãe, e bati o da minha amiga. Ainda fundi minha bis. Eu não tinha mais desculpa para falar para minha chefe. Ela não conseguia acreditar nas coisas que aconteciam. Porque não adianta a gente ir contra aquilo que o Senhor quer. Não adianta a gente tentar tomar outro rumo daquilo que Deus prometeu na sua vida. Se Deus te falou que vai te fazer um missionário, se Deus falou que vai te levantar para abençoar vidas, se Deus falou para você, que é para você estar no altar, que é para você fazer ação social, não adianta você olhar para a direita, não adianta você olhar para a esquerda, porque a promessa há de se cumprir na sua vida. Gente, foi muito fácil resolver o meu problema. Era só obedecer a voz do Senhor. Era só confiar na promessa. Tem coisa que as pessoas vão olhar para você e não vão entender, mas você e Deus sabem o que está passando. Tem coisas que as pessoas vão dizer o que acontece com você, mas você e Deus sabem o que acontece. Tinha gente do mundo que olhava para mim e falava assim: menina, você precisa se benzer. E eu falava: eu sei, é igual o Jonas, vai para um lado, vai para o outro, Deus coloca dentro de uma baleia e fala: volta para onde eu te mandei. Porque nós e Deus sabemos da promessa que o Senhor tem na nossa vida. Quantas das vezes nós nos enfraquecemos e nesse momento o diabo manda pessoas para nos afastar da presença do Senhor. E muitas das vezes a porta se fecha, as coisas ficam difíceis. E é Deus falando para nós: lembra do que eu te prometei? Para que você está indo para o outro lado? Por que você está buscando outra direção? Por que você está se afastando de quem eu mandei você ficar perto? Por que você não está confiando no que eu falei que vou fazer na sua vida? Eu não te mostrei as estrelas no céu? Não era algo tão tremendo, não era algo tão lindo que eu quero fazer por você? Porque ainda duvida, porque ainda questiona, porque ainda está colocando a mão aonde que eu vou fazer, aonde que eu vou entregar, aonde que eu vou te colocar. Não adianta falar com fulano para dar um jeitinho, não adianta pedir pessoa para vir fazer. Deus está dizendo: tem hora que eu vou fechar todas as portas e mandar quem você menos espera para vir te entregar a resposta, para vir te entregar o que você precisa, para que você saiba que sou eu fazendo na tua vida, que sou eu operando na tua vida. Se coloca de pé. Gente, eu esqueci de olhar. É 9h30, né? Peço que os irmãos, que a banda venha me ajudar aqui. Nós vamos louvar, eu quero orar e terminar essa mensagem aqui.
Sara fica nervosa quando ela vê que ela que ia receber a promessa, e agora, dentro daquele lugar, ela está sendo ignorada, ela está sendo esquecida. Ela vai reclamar com Abraão, ela expulsa a serva daquele lugar, mas ela não entende que foi ela mesma que colocou a mão onde é que Deus estava trabalhando, que ela colocou a mão aonde que Deus havia prometido. E depois lá na frente Deus chama Abraão e está dizendo: Abraão, se você for fiel, se você for íntegro, Abraão, eu vou operar na sua vida. Sara então escuta a promessa, e a palavra do Senhor diz que ela ri da promessa. O que Deus vai prometer para você, o que Deus vai entregar para você é tão grande, é tão lindo, que você vai olhar para trás, e vai ver o tamanho da grandeza de Deus, e vai reconhecer o tamanho do poder de Deus, porque nós olhamos para nós e realmente nós não merecemos. Nós olhamos para nós e realmente, nós pensamos: porque eu, Senhor, Deus chamou Gideão e Gideão falou assim: Senhor, a minha família é a mais pobre. Deus chamou Jeremias e Jeremias disse: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar da Caiabá. Deus chamou Moisés e Moisés está dizendo: quem sou eu, Senhor? O que o Senhor tem para a sua vida, é maior do que você pode imaginar. E o problema não é se Deus vai realizar ou não. Deus não tem dificuldade em te prometer, Deus não tem dificuldade em planejar, Deus não tem dificuldade em entregar. O maior problema e a maior dificuldade somos nós. Somos a nossa falta de fé, é a nossa incredulidade, é o nosso medo, é a nossa ansiedade. O maior problema é nós olhar para as nossas circunstâncias e não conseguir ver. Eu e Deus tenho aprendido: Senhor, eu quero confiar, eu quero descansar. Sabe quando Pedro está olhando para Jesus andando sobre as águas, diz assim: Jesus, Senhor, me leve para andar contigo. E quando Pedro vai andando sobre as águas, ele começa a ficar com medo, e Jesus está olhando um homem de pouca fé. Eu quero dizer para você que a promessa que o Senhor tem para a sua vida, ela não muda de rumo, ela não muda de endereço, mas que nós temos que aprender, que nós temos que confiar, que nós temos que descansar. E muitas das vezes a forma que o Senhor age na nossa vida é no último segundo, a forma que o Senhor age na nossa vida é quando chega no limite. E sabe o que o Senhor quer de você? É que você descanse nele, é que você confie nele. É que Remanai decanta, pode chegar uma Sara dizendo: deixa eu te ajudar. Pode chegar uma Sara dizendo: isso aí não vai dar certo. Pode chegar alguém dizendo: para com isso. Mas você vai ter a certeza no teu coração que aquilo que ele prometeu vai cumprir. Calabá decanta, Remanai decanta. Não precisa pedir emprestado, não precisa pedir para ninguém. Senta e espera que vai chegar na tua porta. É só orar, Elebiaias, é só clamar, Emanabai decanta. É só você e ele, não precisa Elebiai decanta. Deus age.